Olá pessoal, tudo bem? Então vamos fazer aí um Tesouro Talks, repercutindo aí os comentários de vocês. A Maria pergunta para nós se é vantajoso sair do Selic 27 e migrar para o IPCA 26. Tudo depende do objetivo. A grande pergunta é: por que investir no Tesouro Selic? Essa é a pergunta, certo? Dependendo da resposta, eu posso dizer que sim ou talvez não. Olha, é complicado defender um papel que não está pagando nem a inflação, né? Mas qual seria a situação em que esse papel poderia ficar ainda? Você poderia ficar mais um tempo com ele? Eu acho naquela situação o seguinte, em que você não pode tolerar nenhum tipo de oscilação no título e precisa ter uma reserva de emergência. Essa situação acho que seria a única justificável para manter o Selic 27, mas a exemplo do 24, a gente não tem nenhuma garantia de que ele não possa oscilar no futuro. Então é o pior dos dois mundos, né? Porque ele perde para a inflação e ele pode ter marcação a mercado negativa. Então realmente está completamente sem sentido ficar muito tempo nesse papel. Minha visão pessoal é que dá para ter reserva de emergência no IPCA 26, só que tem que aprender a manejar o psicológico quando as oscilações ficam negativas. Porque, em primeiro lugar, não é sempre que a emergência vai acontecer, então vamos deixar de ser tão neurótico. E a outra questão é a seguinte: o que é melhor? É você ter o dinheiro ali numa aplicação que você sabe que você vai perder certo para a inflação, que é Tesouro Selic, que é qualquer fundo, qualquer CDB a cento e poucos por cento do CDI. A gente sabe que isso aí vai perder para a inflação, então não faz sentido algum investir nisso, certo? O que é melhor? É isso? Ou de repente tolerar um certo prejuízo de marcação a mercado que é momentâneo, a gente sabe disso, e que você, mesmo assim, tem que pesar. Se aconteceu a emergência, eu vou resgatar o meu Tesouro IPCA 26 para cobrir essa emergência, mesmo com prejuízo de marcação a mercado, é melhor isso do que sair a fazer empréstimo no mercado, certo? Porque você vai estar perdendo muito menos na marcação a mercado do que conseguir um empréstimo de urgência, por exemplo, né? Numa situação em que talvez até você esteja possivelmente mal classificado como bom pagador num momento de urgência, né? A gente pode passar por essa situação, né? Não estou dizendo que seja o caso. Eu só estou aqui fazendo hipóteses, né? Pensando alto para responder da melhor maneira. Assim, ó, no pessoal, acho que uma pessoa assim já experiente nos investimentos, em primeiro lugar, nem entra no Tesouro Selic nessa circunstância. E sim, troca Selic por IPCA 26, troca para ontem, tá? Mas assim, se a pessoa não sabe, não está acostumada, está começando agora, precisa aprender muitos conceitos, precisa acostumar com as oscilações das taxas e ver que não é um bicho de sete cabeças, bom, aí então dê esse tempo, né? Dê aí uns meses aí. Sugiro que acompanhe o nosso canal diariamente, porque eu tô aqui tentando sempre derrubar mitos e fazer as pessoas perderem o medo da marcação a mercado, o medo das oscilações de taxas, e a gente já passou muitos perrengues, né? Principalmente em 2020. Então, bom, fiquei um pouquinho mais nessa pergunta porque eu acho bem importante, porque eu presumo que a Maria está começando. Então, talvez para ela seja muito diferente, muito estranho essa ter que ficar assim com de repente entre aspas correndo risco no capital, mas não há risco se você tiver o prazo, né? E uma coisa bacana é que o IPCA 26 vence antes do Selic 27, então é até melhor, né? Nesse aspecto. A Ana Lúcia gosta do canal porque eu respondo a todas as perguntas. Todas não, né? Mas a grande maioria a gente responde e eu gosto desse bate-bola com vocês. Pessoalmente eu gosto. Ó, Milton, qual seria a dica para deixar a reserva de emergência? Então, muito do que eu falei da resposta para Maria vale para essa pergunta também. Eu acho que tem que ser o IPCA 26, a gente não tem muita escolha, né? Dado esse contexto muito atípico, né, do Tesouro Selic, muito atípico na história do Tesouro, né? Talvez isso fique por um bom tempo. O Selic pagando menos que a inflação.
Eu acho que tem que ser o IPCA 26, tá? Mas isso assim, ó, não é uma recomendação, isso é uma opinião, tá? Como eu falei antes, não é para todo mundo, não é para todo investidor. Enfim, tem que conviver com as oscilações. Qual o valor final, o César pergunta, do título IPCA 26 mais juros? O valor final dele é o seguinte, é o VNA. Então, como é que a gente pode fazer uma conta aí? Se ele está custando hoje aproximadamente R$ 2.900, eu acho que é isso. Deixa eu dar uma olhada aqui, vamos ver. Aqui, PCA 26, R$ 2.952, tá. Vamos voltar aqui para as perguntas. Vamos voltar para a calculadora. Então, como é que a gente faz? Vamos pegar uma inflação aí de 4,5% ao ano. Vamos fazer aqui elevado. Cadê o chapeuzinho? Elevado a 5 anos. Ele vai render aí mais 24% no período de 5 anos, né? Ele tem um pouquinho mais de prazo do que isso. O nosso VNA está em torno de 3.500, eu acho que é isso. Deixa eu dar uma atualizada aqui. R$ 3.518. Como a gente sabe que o título vale isso no vencimento, a gente multiplica por 3.518 o nosso juro composto ali de 4,5% da inflação, porque o VNA é só a inflação, né? E aí a gente vai ter provavelmente em torno de R$ 4.300, um pouco mais, né? Porque eu tirei alguns meses para facilitar a conta. Então, comprando hoje a 2.900, você vai ter 4.300 lá no dia 15 de agosto de 2026. Eu acho um belo investimento, certo? Eu acho um belo investimento. Claro que tem títulos que pagam mais, mas tem mais prazo, né? Então tem que levar isso em conta também. Então, para tirar os juros, você pode fazer o seguinte: 4.384. Vamos anotar aqui num papelzinho para a gente não fazer nada errado. 2.000. Então, 4.384 sobre 2.952 significa que o papel vai majorar 48% com aquela estimativa de inflação. 48%, a gente extrai a raiz quinta, ou seja, elevamos a 0,20 para transformar isso aqui em taxa anual. Significa então que o nosso Tesouro IPCA, para uma inflação de 4,5% ao ano, né, vai estar rendendo aí aproximadamente 8,23% bruto, tá? Depois tem que tirar o imposto de renda e a famosa taxa B3, tá? Então, olha, gente, parece uma taxa fenomenal aí de rendimento bruto, tá? Isso aqui é só para simplificar o cálculo, tá? Por isso que eu falei rendimento bruto. Então, olha, gente, o que dizer mais, né? Eu acho que é um papel formidável. Não tem. Eu acho que bate qualquer CDB de banco pequeno ou médio, pela questão da segurança. Enfim, tem múltiplos usos que a gente pode fazer. Tá? O único senão é que talvez ano que vem ele não esteja mais disponível no Tesouro Direto. Talvez venha aí um IPCA 28. Mas fora isso, eu acho um papel assim sensacional. Bom, o Antônio comenta com a gente que tem o IPCA 26 com juros semestrais e sem juros principal. Eu também, eu também. Eu tenho uns antiguinhos lá, né? Da época em que o IPCA 26 fazia o papel aí de IPCA de 10 anos, né? Consigo reinvestir IPCA 26 com juros semestral, quer dizer, não precisa do juro. Como fazer? Olha, não tem mistério. Você vai receber, assim como eu e muitos outros investidores, no dia 15 de agosto, ou primeiro dia útil após, que é o próximo pagamento dos IPCAs com juros semestrais de ano par, 15 de agosto, então falta um tempinho ainda. Você recebe aquilo na conta. Eu configurei lá com a minha corretora para depositar diretamente na conta corrente, fazer a transferência automática, e eu decido o que eu faço. E aí vamos olhar as taxas, vamos
pensar, vamos atrás de informações, de análises e decidir na hora o que fazer. Eu acho que esse é o melhor jeito. O Luiz pergunta pra gente, não sei se eu entendi bem essa pergunta, mas se eu compro X do Tesouro IPCA 2040, quer dizer, comprou aporte fracionado, comprou 0,10 títulos do IPCA 40, o que corresponde hoje a mais ou menos 420, 430 reais. Lá em 2040 eu vou resgatar os mesmos X que eu investi. Seria isso? Sei que a resposta parece óbvia, mas tenho essa dúvida. Sim, você, em 15 de agosto de 2040, você vai receber os 0,10 título que você comprou. Só que esse título, ele vai... quanto que é? Ele é um VNA, tá? Ele é um VNA. Esse VNA vai ser maior do que você investiu hoje? Com certeza, né? Nem tem que ver. 20 anos de inflação por cima, o VNA vai sendo reajustado pela inflação e em questão de 4, 5 anos, essa diferença que o VNA hoje é 3.518, né? E o preço do papel está em torno de 4.300, é isso? Deixa eu dar uma conferida aqui. Um pouquinho mais, 4.418. Então tem uma diferença aí de R$900 pro VNA, né? Então esses R$900 o VNA aí vai atingir, acredito eu, um pouquinho mais, né? Uns 7, 8 anos aí. Então, pessoal, você vai receber mais, só que todo o período de 20 anos você vai estar lá no pinga-pinga semestral, o jurinho, né? O cupomzinho que a pessoa pode reinvestir. Vamos ver aqui, ó. Posso fazer aplicações anuais ou só posso aplicar uma vez e aportes mensais? Cada um define a sua estratégia. Acho que aqui é um canal de jogos, né? Então, cada um define. Eu gosto muito de fazer aporte fracionado e tentar ir mais ou menos uma vez por semana. Mas, claro que não é todo mundo que consegue isso. Tem pessoas que gostam de aplicar sempre na mesma data e uma estratégia não impede a outra. Você pode pegar assim, se você dispõe aí de R$500 para investir, você pode, por exemplo, R$250 aplica no IPCA 35 para aposentadoria sempre naquele dia, né? Sempre naquele mesmo dia útil. Primeiro dia útil do mês, por exemplo. E o restante do dinheiro, outros 250, você pode ir no IPCA 26 ou num pré-fixado que está com uma taxa boa, ou enfim, caçar uma taxinha melhor, ficar esperando uma taxa melhor no próprio 35, também pode fazer isso aí. Assim, ó, estratégias e possibilidades tem ao gosto do freguês, né? E é isso que o Ricardo falou, ó, cada aporte é como se fosse uma aplicação independente, mas você pode aportar quantas vezes quiser. E uma coisa interessante é que não tem custo, tá? Isso não tem custo. A gente paga, o único custo, fora o imposto de renda, né? Que a gente paga é a taxa B3. Então, claro, a corretora tem que ser taxa zero, né? Então, feita essa ressalva, taxa B3, a gente paga a taxa B3 e a gente pode investir do jeito que a gente quiser. Pode montar a carteira ao nosso gosto, pode reinvestir ou não os cupons, se a pessoa compra papel que paga cupom, e enfim. Existe um risco de perda sobre o valor aportado só no resgate antecipado, né? Ficando até o final, não existe esse risco. Não tem como acabar abaixo dos 10 mil, certo? Por exemplo, no prefixado, isso é impossível, tá? Porque o prefixado a gente já compra com desconto. Todo o papel prefixado vale R$1.000 no vencimento. Ah, mas o pré-31 com juros é mais de 1.000. Sim, mas você vai receber os cupons todo semestre. São 10 anos de cupom de semestre, todo semestre. Então isso aí também tem que ser considerado. Mas o prefixado simples, aquele que paga só no vencimento, você sempre compra ele descontado e ele sempre vale 1.000, tá? No caso do Tesouro IPCA, matematicamente existe uma possibilidade de você resgatar menos do que você aplicou. Qual é essa possibilidade, gente? Vamos lá. Dá uma pausa do vídeo para pensar o lance aí. Não, é o seguinte,
O único caso matematicamente possível de você resgatar menos do que você entrou no Tesouro IPCA é se houver deflação, certo? Na média de todo o período até o vencimento. Ou seja, uma coisa impossível. Nós vamos falar português claro, né? Deflação no Brasil. Por toda a vida útil de um Tesouro IPCA, a conta outra, né? Ou muda de país, certo? Na corretora mostra um valor líquido diferente da simulação no site do Tesouro. A gente não gosta muito de usar o simulador do Tesouro, tá? Porque ali ele tem alguns parâmetros pré-definidos que são opiniões de mercado e a gente não gosta de opiniões porque a gente tem a nossa, né? Vamos ver aqui. Aí o Márcio responde aqui, ó. Se ficar até o vencimento, nunca vai perder o dinheiro. É isso aí. Antes depende da desvalorização ou sobrevalorização, né? Na famosa marcação a mercado. Perfeito. Eu fico com medo normal. Muitas pessoas têm medo porque é uma realidade completamente diferente daquele investimento tipo caderneta de poupança, né? Não é tiro no escuro, certo? Tiro no escuro é comprar CDB de banco pequeno, desculpa a opinião, tá? Em que a gente está correndo o risco da instituição. Né? Comprando um título do Tesouro Nacional, a gente está correndo o risco soberano do país, certo? Então não tem tiro no escuro no Tesouro Direto. Mas entendo os riscos. Olha, desculpa a franqueza, tá? Mas se entendesse bem os riscos, ia ver que não é tiro no escuro, certo? Claro, quanto prazo mais longo, pode acontecer por exemplo, a gente compra aí o IPCA longo a 3,5% ou 4%, e sei lá, acontece qualquer coisa e a taxa sobe para 5% e fica assim por 10 anos. Bom, aí você vai ganhar como? Você vai ganhar capitalizando aquela taxinha no longo prazo com juro composto. Então não tem tiro no escuro aí, certo? E a questão é a consistência. Se a taxa sobe e fica nesse patamar mais alto, você tem que continuar aportando para comprar com taxas melhores, com taxas mais altas e elevar a sua taxa média, certo? Então, assim, quem ainda tem medo do tesouro, não tem porquê, certo? É mais seguro, inclusive, que caderneta de poupança. Caderneta de poupança, gente, é a mesma segurança do CDB. É garantido pelo FGC. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando o FGC. Eles são muito transparentes, eles têm todos os dados ali de quando eles pagaram, inclusive tem casos assim de não só levar meses, como levar anos, tá? E a cada um ano é um ou dois banquinhos que quebra. Então, fiz um vídeo sobre isso, tá? Então, assim, ó, tiro no escuro é isso, tá? Investir no tesouro é o investimento mais seguro de renda fixa no Brasil, tá? É o mais seguro. Só isso que eu tenho para te dizer. Pessoal, muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.